Hoje, o tema da nossa aula hoje ele é um tema que a gente vai falar de uma passagem, vamos estudar uma passagem bíblica que é muito conhecida, talvez você já ouviu bastante sobre essa passagem, mas eu espero que o nosso estudo hoje venha trazer mais clareza para você, tá bom? Então eu já quero pedir para você deixar aí o seu like, compartilhar esse vídeo dessa aula de hoje, se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito no nosso canal, você precisa se inscrever para você sempre ser notificado quando nós colocarmos algum vídeo novo aqui ou marcarmos alguma live e o YouTube vai te avisar, tá bom? O tema de hoje é Ele disse vem. Essa é a fala de Jesus para o apóstolo Pedro, na ocasião onde Jesus vai ao encontro dos discípulos enquanto ele está caminhando sobre o mar. Então, a gente vai estudar essa passagem lá em Mateus, no capítulo 14, no versículos 22 até o versículo 34. Eu queria que você abrisse aí comigo a sua Bíblia, para a gente já começar a entrar nessa aula hoje. Mas eu já quero ler com você essa passagem para a gente começar o estudo bíblico acerca daquilo que o Senhor quer falar conosco hoje aqui, tá bom? Então, abre aí comigo a sua Bíblia. Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, diz o seguinte: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco. Eu vou anotar algumas coisas aqui que vai ser os tópicos-chave que nós vamos discutir nessa aula, tá bom? Então, o primeiro tópico que eu quero abordar com vocês aqui é justamente esse início aqui do versículo que diz assim: ordenou Jesus. Jesus ordenou algo para os discípulos. E ele diz mais: Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que eles tinham um destino. Jesus deu um destino para os discípulos, tá? Ele não somente pediu para que eles entrassem no barco, mas deu para eles um destino. E o versículo continua dizendo assim: ordenou que fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. Terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção: ele despediu a multidão. Você vai anotando essas coisas aqui, porque isso aqui é o que vai nortear tudo que a gente vai falar nessa aula de hoje, tá bom? Então eu quero que você vá anotando aí. E aí, o versículo ele continua, né? Jesus disse o seguinte, no versículo 23: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vamos voltar na nossa anotação aqui e anotar um quarto tópico aqui, que é vento contrário. Quarto tópico aqui que eu quero chamar a sua atenção é a questão de eles terem enfrentado esse vento contrário. A passagem continua no versículo 25. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles, andando por cima do mar. Vamos anotar isso aqui também? Quinto ponto que eu quero chamar a sua atenção hoje aqui é o fato de Jesus ter ido ao encontro deles andando sobre o mar, tá? E eu vou continuar lendo aqui, no versículo 26. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, se assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Sexto item aqui, sexto tópico é: ele disse: vem. Essa é a resposta de Jesus para o apóstolo Pedro, tá? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. O último tópico que eu vou anotar aqui é o fato deles terem chegado à terra, que representa o outro lado.
Esse é o último item que eu vou anotar aqui para a gente refletir nesse estudo de hoje aqui. Então, irmãos, a gente começou lendo aqui, né? E vimos que Jesus ele começa a insistir com os discípulos para que eles entrassem no barco. O fato de Jesus ter que insistir com os discípulos já nos soa como algo estranho, diferente. Não é algo muito comum Jesus ter que insistir. A palavra aqui, no original, que diz insistir ou compelir, em outras versões, está dizendo que meio que Jesus teve que forçar eles a entrarem no barco, para que eles pudessem atravessar e ir para o outro lado do lago, né? Do Mar da Galileia, que na verdade é um lago. E depois Jesus vai e despede as multidões. Sobe ao monte, ali ele vai orar. E o texto também diz que ao anoitecer, Jesus estava orando e ele vê os discípulos lutando contra uma tempestade. E ele vai até lá onde os discípulos estão e eles ficam aterrorizados porque eles não reconhecem que é Jesus que vem até eles andando sobre as águas. Então ele se apresenta. Aí Pedro, como se quisesse se certificar de que verdadeiramente era Jesus quem estava andando sobre as águas ali, ele diz: se és o Senhor mesmo, manda-me ir ao seu encontro andando sobre o mar. E Jesus disse para ele: vem. E ele desce do barco, começa a caminhar na direção de Jesus, mas conforme ele vai caminhando, ele começa a observar o vento, as ondas, a tempestade que está ali ao redor dele, e ele começa a temer e começa a afundar. E aí ele clama a Jesus, que estende a mão e socorre ele e salva ele, puxa ele de volta, tá? Agora, parece contraditório o fato de que nós, ao obedecermos ao Senhor, como os discípulos fizeram, isso acabe fazendo com que nós venhamos passar por uma tempestade. Anota uma primeira coisa aí, queridos. Vou subir aqui essa anotação e vou anotar mais para baixo aqui. Obedecer ao Senhor, isso parece ser algo contraditório, né? O fato de você obedecer a Jesus, isso te levar a passar por uma tempestade. Geralmente o que a gente entende? Que só vai enfrentar problemas e dificuldades as pessoas que estão desobedecendo ao Senhor. Mas os discípulos não. Eles obedeceram a Jesus e ainda assim tiveram que enfrentar essa tempestade. O que a gente precisa observar nisso daqui, queridos? Que parece algo que é contraditório. Obedecer e ainda assim. Nosso pensamento é mais alinhado com aquela questão de que logo que eu obedeço, tudo vai correr bem na minha vida e eu não vou ter nenhum tipo de problema. Só que a gente precisa quebrar esse pensamento na nossa mente de que a gente, por estar em obediência a Deus, a gente não vai passar por situações adversas. A gente precisa tirar isso. Por quê? Quando a gente fica com esse pensamento fixo de que porque você obedeceu, você não vai enfrentar problemas, logo quando os problemas surgem na sua frente, você se vê acusado, primeiro, se achando talvez em falha com Deus, ou você se vê desamparado pelo Senhor por causa de estar passando pelo problema. A gente pensa que obedecer a Deus vai nos levar à vitória, somente às conquistas, somente, né, ao êxito, e não nos colocar numa tempestade. Agora, Jesus aparentemente precisou obrigar os discípulos a entrar no barco e atravessar. Agora imagina só comigo, queridos. Pedro, Tiago e João, os 3 pescadores ali, os empresários, tinham uma empresa de pesca, conheciam bem aquele lugar, conheciam bem o lago, o Mar da Galileia. Sabiam que talvez só de olhar eles já poderiam ter percebido. Fala, Jesus, o tempo não está bom para a gente entrar nesse mar aí e atravessar. Tem uma tempestade chegando. Ou seja, quando Deus nos coloca, nos dá um direcionamento, nos coloca em alguma situação, algum caminho que a gente sabe que vai ser desafiador, que vai ser difícil, às vezes a gente tende a achar que não é o Senhor quem está nos colocando nesse caminho.
Agora, o que que a gente vê que está escrito lá em Mateus, né? Quando você lê a Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 4, do 1 ao 11. Isso aqui fala do quê? Isso aqui fala da tentação de Jesus. Então, o próprio Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. O próprio Espírito Santo foi quem conduziu Jesus ao deserto. Mateus capítulo 4, no versículos de 1 a 11. Então, obedecer a Deus também pode fazer com que nós venhamos passar por dificuldades. Tá? Por quê? Porque, como eu disse, foi o próprio Espírito Santo quem conduziu a Jesus naquele deserto para ser tentado pelo diabo. E quando nós começamos a viver guiados pelo Senhor, quando você alinha a sua vida, o seu propósito e começa a caminhar na direção daquilo que Deus tem para você, é exatamente aí que você vai ver as tempestades se levantando na sua vida. Quando você decide viver o que Deus tem para você, quando você decide viver os propósitos de Deus para a sua vida, inevitavelmente você vai se ver em meio a uma tempestade. Quando você começa a obedecer a palavra de Deus, quando você se posiciona, invariavelmente você vai começar a ver as tempestades se levantando contra a sua vida. Então, o que você precisa fazer? Entender que mesmo quando você está na rota da obediência, na rota da fidelidade com Deus, ainda assim você vai passar por situações adversas. Os discípulos, talvez eles não queriam obedecer, porque eles sabiam que aquela não ia ser uma situação fácil. Mas, da mesma forma que a gente às vezes se vê desafiado pelo Senhor para entrar em algumas situações, para participar de alguns movimentos, a gente precisa, mesmo quando não quer, precisamos obedecer. E o problema não está apenas no fato de nós passarmos por uma tempestade ou não. A questão que eu e que você precisamos observar é como que você deseja passar pelo momento da tempestade. É isso que vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Não é se vamos passar, mas uma vez que o próprio Jesus falou, tem de bom ânimo, no mundo vocês vão ter aflições. Mas fiquem tranquilos, porque eu venci o mundo e vocês também podem vencer. Da mesma forma que eu venci, vocês também podem vencer. Nós podemos ficar em paz, podemos ficar tranquilos, porque sabemos que Jesus estará conosco. Então o problema não é se vamos passar ou se não vamos passar. O problema e a questão maior aqui é como você vai querer passar por isso. Tem pessoas que no meio da tempestade, ela fica consumida pelos problemas, ela fica consumida pela adversidade, pela preocupação, pela aprovação e se esquece do quê? Se esquece de aprender a lição que Deus quer nos ensinar no meio de toda essa situação. Talvez a tempestade que se coloca diante de mim, a tempestade que se coloca diante de você, na minha ou na sua vida, é carregada de uma lição que nós precisamos aprender. E a maneira que você vai se comportar no meio dessa situação vai determinar se você vai ter êxito ou não. Lembra do povo no deserto? O povo no deserto poderia ter passado por um processo bem mais curto, mas por causa do posicionamento deles no meio daquela adversidade, eles demoraram 40 anos para conquistar a terra. Então, o problema não está no fato de passarmos, mas sim o como vamos passar. E aí eu quero entrar numa outra coisa aqui. Nós anotamos aqui, no segundo tópico, né, no segundo ponto, que Jesus ele deu uma ordem e os discípulos obedeceram o comando de Jesus. E, juntamente com a ordem dele, veio também o destino que eles iriam, para onde eles deveriam ir. Mesmo passando por uma tempestade, os discípulos ainda tinham um propósito.
Eles ainda tinham um destino. E qual era o propósito e qual era o destino? Chegar do outro lado daquele lago. Da mesma forma que eu e você podemos passar por tempestades ao ouvirmos e obedecermos aquilo que Deus está nos mandando fazer, há uma palavra. Presta atenção aqui, queridos. Você precisa anotar isso. Há uma palavra liberada por Deus na sua direção que vai dar destino para você. Se você é alguém que está caminhando em obediência, se você é alguém que está caminhando na bênção, na presença de Deus, está obedecendo e mesmo por estar obedecendo ainda, passando por tempestades, você não pode se apegar na situação em si, porque se Deus liberou uma palavra e deu para você um propósito, falou, esse é o seu propósito de vida, é nesse propósito que você precisa focar. Mesmo que você esteja enfrentando uma tempestade, há um destino. A palavra de Deus liberada para você te dá destino. Então, anota isso aqui. Eu queria poder continuar anotando no iPad aqui, mas não estava funcionando direito, eu desisti. Mas eu queria que você anotasse essa frase aqui. Quem vive na palavra não perde o propósito. Por quê? Porque se você tem uma palavra liberada de Deus na sua direção, você precisa caminhar por ela, para você não deixar de viver o seu propósito. A mesma palavra que Jesus liberou para os discípulos, que foi desafiadora, que eles tiveram, eles talvez até não quiseram atender de imediato e Jesus precisou insistir, foi a mesma palavra que deu destino para eles. Foi a mesma palavra que deu um propósito para eles. Então, quem ouve a palavra, obedece, encontra destino. Quem ouve uma palavra, mesmo que seja desafiadora, mesmo que seja uma palavra que te faz sair da zona de conforto da sua vida, que te desafia a se mover em algo novo e diferente, quando você obedece essa palavra, você encontra o seu propósito, você encontra destino. E quem está nesse caminho correto, nessa rota que essa palavra te guiou, com certeza você vai viver o seu propósito. Pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Talvez você está desatento em relação àquilo que Deus está falando com você. Se você não sabe qual é o seu propósito, é porque você não está ouvindo a palavra que Deus está liberando sobre a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai te dar destino. Nenhuma palavra de Deus, ela vai ser liberada de uma forma, como eu posso dizer, sem propósito. Toda palavra tem propósito. Tudo aquilo que Deus fala com você precisa dar destino, precisa dar direção para você. Talvez por serem palavras que te desafiem, talvez por serem palavras que de início você acha que é uma situação perigosa demais, entrar nesse mar, está se armando uma tempestade. Eu acho que não é Deus, é o inimigo que está falando isso comigo. Talvez por você achar que pela circunstância que aquela palavra vai te levar não ser algo tão bom assim, não seja de Deus, você está rejeitando ela. E aí Jesus precisou insistir com os discípulos para que eles entrassem no barco. Talvez Jesus está tentando insistir com você para você entrar na rota de viver o propósito que ele tem para você. Só que se você rejeitar as palavras porque elas são desafiadoras, porque elas são talvez desconfortáveis, você vai deixar de viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Quem vive na palavra não perde o propósito. Vamos escrever aí no chat para fixar. Quem vive na palavra não perde o propósito. Olha aí que benção. Quem vive na palavra não perde o propósito. Por quê? Porque quando você está caminhando na palavra, naquilo que o Senhor está falando com você, por mais difícil que seja, por mais desafiador que possa ser, você está caminhando no propósito e você vai chegar ao seu destino.
Agora, uma terceira coisa que a gente anotou lá no início da aula foi que em um determinado momento Jesus despediu a multidão. E sempre, irmãos, a gente vai ver dois tipos de pessoas. Isso ainda a gente ainda está no versículo 22, tá? No primeiro versículo que a gente leu. A gente sempre vai ver dois tipos de pessoas: discípulos e multidão. Sempre quando você ver os seguidores, você vai ver os discípulos e você vai ver a multidão. Os discípulos são aqueles que chegam para Jesus depois dele ensinar, depois dele terminar de contar a parábola, depois dele terminar o seu ensino e fala assim: Senhor, dá para o senhor me explicar melhor aí a parábola que eu não entendi muito bem? Eu não peguei esse detalhe aqui. Os discípulos são aqueles que depois que Jesus termina de anunciar a mensagem para o povo, ele chama os discípulos à parte. Agora eu vou revelar para vocês os segredos escondidos nessa parábola que eu contei. Esses são os discípulos. E a multidão, pastor? A multidão é o povo que vai até Jesus. Certa vez Jesus mesmo disse assim: vocês não estão vindo até mim por causa das coisas que eu estou fazendo, por causa da cura, por causa do milagre. Vocês não estão vindo até mim pelo que eu estou ensinando, nem pelo que eu estou falando para vocês. Vocês estão vindo até mim porque vocês estão comendo do pão e estão sendo saciados. Por isso vocês estão vindo até mim. A multidão, aqui nessa passagem, ela já tinha recebido o alimento dela. Há uns versículos atrás do que nós lemos aqui, Jesus está realizando a multiplicação dos pães e já estava alimentada a multidão, ou seja, a multidão já havia recebido o milagre que ela queria e já estava satisfeita. Mesmo esse povo já tendo passado o dia inteiro sendo ensinados por Jesus, esse foi um dia de muito ensino ali, antes de Jesus mandar os discípulos entrarem no barco para atravessar e despedir a multidão. Jesus tinha ensinado eles, tinha pregado, tinha feito milagres, multiplicou os pães. Ou seja, a multidão já tinha recebido o ensino, já tinha recebido a instrução, já tinha se alimentado no físico e no espírito, e ainda não tinham entendido quem era Jesus. Porque os versículos lá atrás vão dizer: eles queriam pegar Jesus e coroá-lo rei à força. Ou seja, o entendimento deles estava em outras coisas. O plano deles estava em desacordo com o plano e o propósito de Deus. E então Jesus chama os discípulos e fala: vocês vão entrar no barco e atravessar para o outro lado e eu vou me encontrar com vocês lá. Agora a multidão, ele dispensou a multidão para voltarem para suas casas. Por quê? Porque há situações que é somente para aqueles que desejam ir mais fundo. É somente para aqueles que desejam ir além do que é o comum, do que é o natural. Às vezes, Deus ele só vai revelar alguns segredos para aquelas pessoas que desejam ter mais intimidade, mais profundidade com o Senhor. Não é para todo mundo. Não é para a multidão. Alguns mistérios do Senhor não é para a multidão. Se eu não me engano, é o Salmo 25. Deixa eu dar uma olhada aqui, se não estava no estudo. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Salmo 25, 14. Ele está dizendo o que aqui? Que para aqueles que desejam mais, para aqueles que querem mais, que são mais íntimos, que buscam mais intimidade, que caminham além do que vai a multidão, além do que vai o natural, o comum, esses Deus vai dar a conhecer os segredos dele. Da mesma forma que você não conta os seus segredos para qualquer pessoa, só para quem é íntimo seu, o Senhor também, ele não vai contar os segredos dele, do coração dele, para qualquer pessoa. Então, a multidão já tinha recebido o que ela foi buscar. Agora, os discípulos, eles iriam viver algo ainda maior.
Mesmo depois de um dia de ensino, de um dia de milagres, de um dia de multiplicação de pães, de curas e de pregação, eles ainda iriam experimentar algo maior ainda. Por quê? Porque eles estavam no caminho, nessa rota da obediência à palavra de Deus, mesmo quando eles não queriam, e na intimidade. Então há uma diferença entre o discípulo e a multidão. A multidão, ela não vai além. Quando a palavra fica muito dura, a multidão vai embora. Não foi isso que a gente viu naquela outra passagem? Quando Jesus está dando uma palavra muito dura e as pessoas começam a ir embora, e ele fala para os discípulos: por que vocês também não vão embora? E aí o apóstolo Pedro fala assim: Senhor, para quem nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida? Esse é o comportamento dos discípulos. Eles estão ao lado do Senhor no momento do milagre, no momento da cura, no momento da multiplicação dos pães, mas também no momento onde estão sendo corrigidos, desafiados. E para deixar a multidão para trás, queridos, nós precisamos sair das margens. Nós precisamos deixar de ser conformados e nos tornarmos inconformados, buscando mais espiritualidade, mais sabedoria bíblica, mais conhecimento da palavra, falar mais do Senhor, pregar mais, evangelizar mais. Precisamos ir além. Isso é deixar a multidão para trás. Deixar a multidão para viver o propósito e estar aberto a ser mudado, a ser desafiado pelo Senhor. Quem quer deixar a multidão de lado precisa estar aberto para ouvir do Senhor. Entra agora no barco depois de um dia cansativo, depois de um dia exaustivo. Imagina como os apóstolos deviam ter trabalhado junto com Jesus, atendendo aquela multidão na multiplicação dos pães. Quando todos pensaram, agora chegou a hora de descansar, Jesus fala: agora vamos enfrentar essa tempestade aqui e vamos atravessar para o outro lado. Imagina, quem quer entrar na intimidade, conhecer os segredos do coração de Deus, precisa deixar de ser alguém da multidão. Às vezes, deixar a multidão implica em você abandonar algumas amizades, implica em você mudar os seus comportamentos. Às vezes, deixar de ser alguém da multidão implica em você deixar de ter alguns comportamentos que já não cabem mais para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deixar de ser alguém da multidão. Então, se você tem uma palavra de Deus na sua vida, você precisa se decidir em ser discípulo e não multidão, porque a multidão ela segue até um certo ponto limitado. Amém? Quem está entendendo aí? Dá um amém aí para eu saber que vocês estão entendendo. Agora eu pergunto, você tem uma palavra de destino que Deus liberou sobre a sua vida? Você já recebeu de Deus uma palavra para guiar a sua vida, para guiar os seus dias, para guiar o seu caminho? Você sabe qual é o seu propósito e o destino que Deus tem para você? Se o Senhor falou, assim como ele falou para os discípulos, entra no barco e vocês vão atravessar para o outro lado. Você precisa saber, se você tem essa palavra de Deus liberada para você, não importa se é na sua vida pessoal, familiar, profissional, financeira, ministerial, em qual área for, se você tem essa palavra de Deus liberada para você, você precisa ter certeza. Se ele disse que você chegaria do outro lado, isso vai acontecer. Por quê? Anota isso aqui, queridos. Mesmo que se levante uma tempestade, mesmo que se levante um mar bravio, mesmo que o vento contrário, nós não anotamos aqui, o quarto item que nós anotamos, o vento contrário. Por quê? Os discípulos, eles entraram no barco e começaram a obedecer a Jesus. Mas a Bíblia diz que se levantou um vento contrário. Imagina comigo, a Bíblia fala de, ao cair da tarde, Jesus despediu a multidão e foi para o monte orar. Esse horário, ao cair da tarde, a Bíblia está se referindo da mudança da tarde para a noite, por volta ali das 18 horas. Então,
Às 18 horas, Jesus dispensa a multidão, envia os discípulos para atravessar o mar e ele sobe para orar. E depois, como nós lemos, já na quarta vigília, por volta de 3 horas da manhã, a quarta vigília do dia é essa. Por volta das 3 horas da manhã, os discípulos estão lá lutando contra aquela tempestade, remando das 18 horas mais ou menos até as 3 horas da manhã, enfrentando a tempestade depois de um dia cansativo, depois de terem acompanhado Jesus durante todo o dia, onde ele pregou, curou, realizou milagres e ensinou e fez tudo aquilo. Os discípulos estão ali. Mesmo que você esteja enfrentando algo desse tipo, uma tempestade, assim como os discípulos estavam enfrentando aqui, se você tem uma palavra de Deus, se você tem um direcionamento de Deus para a sua vida, pode acontecer o que for. Você sabe que você vai conseguir chegar do outro lado. Olha comigo no versículo 34 aí do capítulo 14 que nós lemos. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Ou seja, eles enfrentaram a tempestade, enfrentaram o mar, enfrentaram o vento contrário, enfrentaram toda aquela situação, mas ao final o propósito foi alcançado. O destino deles foi alcançado, sabe por quê? Porque não importa qual seja a situação que você enfrente, se você está caminhando debaixo de uma palavra do Senhor, pode ser a situação que for, pode ser o vento que for, a tempestade que for. Anota isso aqui. Vento contrário não muda decreto. Se Deus liberou um decreto sobre a sua vida, se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, pode acontecer a situação que for, o vento que for, vento contrário, tempestade, maremoto, terremoto, nada disso será capaz de te impedir de alcançar o propósito que Deus liberou sobre a sua vida. Por quê? Porque lá em Isaías, a própria palavra diz assim, é Deus quem vela pela sua palavra, em fazê-la cumprir. Ele quem zela em cuidar de que toda a palavra que é liberada por ele, ela se cumpra. E da mesma forma, quando ele libera uma palavra para os discípulos e fala, vocês entrem no barco e vão para o outro lado. Esse decreto, essa palavra liberada de Deus na vida dos discípulos, essa palavra que Jesus liberou na vida dos discípulos, era suficiente para que eles enfrentassem qualquer que fosse a situação e rumassem em direção ao propósito que Deus tinha para a vida deles. Entrassem no barco e fossem para o outro lado. Entrassem no barco e, sabendo do seu destino e do seu propósito, não parassem por nada. Sabe por quê? Às vezes, que Deus libera uma palavra sobre a nossa vida e essa palavra ela nos dá destino, ela tem um propósito claro para nossas vidas, mas o vento contrário ele se levanta. Se você observar, os discípulos eles iam em direção à cidade de Genezaré. O que os discípulos encontraram quando eles atravessaram para o outro lado? Se você continuar a leitura depois desse versículo 34, você vai perceber que Jesus e os discípulos chegaram na cidade chamada Gadara. Ali, Jesus realizou um único milagre, que foi libertar o rapaz que é chamado de o endemoniado gadareno. Quando Jesus dá essa palavra para os discípulos e fala para eles, entra no barco e vão para o outro lado, a tempestade se levanta com o intuito de impedir com que eles chegassem ali. E eu não estou dizendo que seja obra do inimigo ter feito com que essa tempestade se levantasse, mas as forças que atuavam ali naquela cidade, com certeza, se levantaram contra eles para impedir que chegassem lá. E lá nessa cidade, Jesus fez um único milagre. Qual foi? Foi libertar o endemoniado gadareno.
Essa cidade ela fazia parte da Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades. Depois que Jesus liberta esse jovem, os porcos se lançam precipício abaixo. As pessoas daquela cidade falam para Jesus ir embora, porque ele deu um grande prejuízo para aqueles criadores de porcos. Jesus sai. O jovem fala, eu quero ir junto. Jesus fala, não, você vai voltar para sua casa. Essa cidade ela foi evangelizada por causa desse único rapaz que entrou ali e depois de ser liberto começou a compartilhar o que aconteceu com ele. Porque muitas pessoas viram ele sentado ali aos pés de Jesus. Então, às vezes, a palavra que Deus libera para você, ela vai te levar a viver algo tão grande e extraordinário da parte de Deus para sua vida, que se levantam situações, se levantam tempestades que você não imagina o porquê dessas coisas estarem acontecendo, mas se você permanecer firme, você vai chegar ao outro lado e vai viver aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida. E a gente continua, né? Vamos seguindo o estudo. Jesus, ele está lá no monte orando. A gente anotou aqui, né? No quinto ponto que nós anotamos, esse estudo eu vou liberar para vocês depois, tá? Fiquem comigo aqui até o final da aula que eu vou liberar para vocês o estudo para vocês copiarem lá. O quinto ponto que nós anotamos. Jesus está orando e a Bíblia diz que lá na quarta vigília da noite, ele vem ao encontro dos discípulos. E aí ele vai andando sobre as águas. E o que acontece quando Jesus vai andando ao encontro deles sobre as águas? Versículo 26 diz assim: E os discípulos, vendo andando sobre o mar, se assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou, dizendo, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. A expressão que Jesus usa aqui, sou eu, é a mesma expressão que nós vemos na Bíblia, desde o Antigo Testamento sendo usada. No original grego, a palavra é ego, que significa um pronome pessoal de Deus, ou até mesmo a forma como Jesus se apresenta quando ele está se referindo a si próprio como sendo Deus. Ou seja, os discípulos começaram a gritar assustados no barco e Jesus falou, calma gente, o eu sou está aqui. O eu sou, o mesmo eu sou que se apresentou para Moisés na sarça, o mesmo eu sou que disse para Abraão, Abraão, eu sou seu escudo, seu galardão. Ele disse, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, Deus fala para Abraão, para te dar uma terra como herança. Deus disse para Moisés, quando ele pergunta para o Senhor lá na sarça, quando perguntarem quem é que me enviou, o que eu direi? E o Senhor falou para ele, diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Esse nome de Deus aqui é a forma como Deus se apresenta para Moisés na sarça, é a forma como Jesus também se apresenta 7 vezes na palavra, eu sou. Ele diz assim, eu sou o pão da vida. Jesus também diz, eu sou a luz do mundo. Para aquele que precisa viver um novo tempo, precisa viver uma nova fase na sua vida, ele diz, eu sou a porta. Para quem está se sentindo sozinho, ele diz assim, eu sou o bom pastor. Se há áreas da vida que pessoas já disseram que não tem jeito, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Se você acha que você está perdido, que você está sem rumo, sem direção, Jesus disse para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está se sentindo fraco, sem forças, precisando se conectar com Deus, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Se conecte em mim e você vai ser alimentado. O Senhor também diz lá em Apocalipse, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O que é isso? Eu sou quem eu sou. É a forma que Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso.
Reye Asher Reye. A palavra é a frase em hebraica que Deus diz para Moisés. Reye Asher Reye. Eu sou quem eu sou. É o Deus da sarça ardente que estava ali na frente dos discípulos, se apresentando para eles enquanto eles estavam desesperados, achando que era um fantasma. Então, eu quero dizer para você que você pode se alegrar, você pode confiar, não importa qual seja a tempestade que venha diante de você, o Eu Sou está contigo, o Eu Sou vai te proteger, o Eu Sou vai te sustentar. Deixa eu achar aqui a outra anotação nossa, porque tem também a outra fase, né? Nós falamos que o vento contrário, ele não muda o decreto de Deus na nossa direção. Todas as vezes que nós nos levantamos para ouvir, obedecer a palavra de Deus, deixar a multidão para trás e viver o nosso propósito, o vento contrário vai se levantar. E talvez hoje você esteja numa tempestade, talvez seu barco esteja prestes a afundar, mas o que define você não é a sua situação de hoje, mas sim aquilo que Deus diz ao seu respeito. Algumas tempestades, queridos, nas nossas vidas, às vezes são necessárias. Algumas tempestades são necessárias. Por quê? Porque as tempestades, elas vão revelar muitas coisas. As tempestades, elas vão revelar qual é a forma que nós nos comportamos diante de Deus, diante de uma palavra que Deus nos dá, diante de um direcionamento que Deus nos dá. Lá em Marcos 6,48, eu citei para vocês aqui e não li o versículo, diz que Jesus, vendo os discípulos em dificuldade a remar, Marcos 6,48, e vendo os discípulos em dificuldade a remar, porque o vento era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar. Então, o Senhor, Ele vê aquilo que nós estamos passando, Ele vê a nossa dificuldade, Ele vê o nosso sofrimento, e mesmo que seja necessário que Deus venha de uma forma sobrenatural, caminhando sobre as ondas, Ele virá em nosso favor. A salvação e o livramento que Deus vai fazer sobre as nossas vidas vai ser de uma forma sobrenatural. Lembra comigo do povo, o povo de Israel lá no deserto. Eles estavam reclamando que não tinham o que comer, eles estavam reclamando que estavam com fome, e Deus fala para eles, vocês estão com fome? E Deus vai e envia o maná, lá em Êxodo 16. Quando eles olham e veem aquele pão sobre a grama lá, né, sobre o orvalho, assim, o orvalho sobre o chão lá do deserto, e eles comem, eles ficam tão impressionados com aquilo que eles falam, o que é isso? O que é isso? Esse é o nome do maná, significa o que é isso? Porque eles estavam tão surpresos com aquilo que Deus tinha realizado no meio deles, que eles comeram aquele maná e falavam, o que é isso? E assim ele ficou sendo chamado de maná. Esse é o significado, o que é isso? Quer dizer que Deus vai te surpreender de uma maneira tão grande, queridos, que você, às vezes, nem vai acreditar que Deus está realizando esse milagre na sua direção. Então, não há tempestade, não há vento contrário, não há ondas, nem mar revoltos que possam parar você, um homem e uma mulher de Deus que caminha baseado por uma palavra. O Eu Sou vai vir em teu socorro, o Eu Sou vai vir na sua direção, o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Deus da sarça, o Deus de Moisés, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, ele virá em nosso favor. E aí ele vem, e os discípulos veem, né? Pedro vê Jesus e ele fala, Jesus, se você é quem você diz ser, me manda aí ao seu encontro.
Isso lá no versículo 29. Então, a resposta de Jesus vem assim, ó, no versículo 29. E ele disse, vem. É o tema da nossa aula. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas. Nós criticamos, né, o apóstolo Pedro muitas vezes. Criticamos porque ele afundou. Mas geralmente quem critica quem critica quem está fazendo algo, geralmente são as pessoas que não fazem nada. Os discípulos, talvez, que ficaram no barco, né? Talvez possam ter falado para Pedro, não desce, você vai morrer, você vai se afogar, você está ficando louco, não faça isso. Geralmente, quem não tem coragem de fazer, quem não tem coragem de dar um passo além, quem não tem disposição para ir além e viver o sobrenatural, vai falar mal daquele que está fazendo isso. Por exemplo, a gente fala muito mal do apóstolo Pedro porque ele afundou quando ele desceu e começou a caminhar, mas quem de nós teria coragem que ele teve de sair do barco e dar passos sobre as águas? Para sair do barco, querido, você precisa ativar a fé na sua vida. Quem quiser viver o cumprimento do propósito de Deus, precisa ter fé para viver coisas sobrenaturais. Só que geralmente você vai viver essas coisas sobrenaturais quando você está passando por uma tempestade, quando você está passando por ondas, por ventos contrários, por situações adversas. Só que é muito mais fácil permanecer no barco onde há uma relativa segurança do que caminhar sobre as águas. Só que quem fica no barco é aquela pessoa que vive só no modo de sobrevivência. É aquela mesma vida, naquele mesmo patamar, ela não evolui, ela não cresce, nem espiritualmente, nem como pessoa, nem emocionalmente, nem financeiramente. Ela está sempre no mesmo nível. Por quê? Porque ela não sai da zona de conforto. Aquele barco, irmãos, ali, mesmo que ele estivesse no meio de uma tempestade, era o que tinha de mais seguro. E Pedro deixou aquilo para trás, desceu do barco e foi caminhando em direção a Jesus. Quando a pessoa está no modo de sobrevivência, ela fica paralisada, ela tem medo de dar o próximo passo, ela tem medo de ir para a próxima fase. E aí Jesus chama Pedro e fala, Pedro, se você quiser, pode vir. E Pedro desce do barco. Agora, qual é a vantagem aqui? Pedro é doido, Pedro não pensou, ele foi impulsivo demais. Não, Pedro teve fé para corresponder a uma palavra. Quem disse essa palavra? Jesus. Jesus disse para ele, vem Pedro. Ele desceu e foi. E os outros discípulos talvez ficaram falando mal de Pedro, você vai morrer. Volta Pedro, eu que não vou ficar aqui te procurando, eu vou me salvar, vou remar aqui, eu vou ir para a costa e lá eu vou ficar seguro. Quem fica no barco só vai ser capaz de contar milagres de outras pessoas. Mas quem decide sair do barco vai contar os milagres sobrenaturais que viveu com Jesus. Você crê nisso? Se você tiver fé para sair do barco, ou seja, para dar o próximo passo, para ir para a próxima fase, você vai contar milagres sobrenaturais que você vai viver com Jesus. Agora eu pergunto, quem você quer ser? O tipo de pessoa que fica no barco, na zona de segurança, na zona de conforto, ou aquele que se arrisca em viver o novo? E eu te pergunto, qual é o medo que te impede de sair do barco? E aqui a gente não está falando sobre ousadia, nós estamos falando sobre fé. E não estamos falando sobre o fato de sair e ser perfeito e não afundar como Pedro afundou. Nós estamos falando de sair, sabendo que somos necessitados de Jesus, mas que se Ele liberar uma palavra na nossa direção, nós vamos caminhar por ela. E é por ela que nós vamos viver coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Jesus disse para Pedro, vem Pedro. E ele saiu e andou sobre as águas. Hoje, esse mesmo Deus, o eu sou, diz para você, é hora de você sair.
Sair do quê, pastor? Eu não estou em barco nenhum. É hora de você sair dessa tristeza, é hora de você sair dessa angústia, dessa depressão. É chegado o momento de você sair do comodismo. Talvez você precise sair da sua religiosidade. Talvez é hora de você abandonar a frieza espiritual. Deus está falando com pessoas. É hora de viver no modo sobrenatural de Deus. É hora de você começar a experimentar coisas novas. É hora de você começar a experimentar coisas novas. O sexto ponto que nós anotamos foi: e ele disse vem. E Deus está dizendo para você hoje: vem. É hora de você viver o sobrenatural. Mas para isso você vai precisar sair do barco. E pensa comigo uma coisa, irmãos. Jesus chamou Pedro para descer do barco antes de acalmar a tempestade. Ou seja, a situação era a mesma. A situação que Pedro caminhou sobre as águas era a mesma situação que eles estavam antes, gritando, desesperados, apavorados, achando que iam morrer. Não tinha mudado em nada, a não ser uma coisa, e é tudo que nós precisamos para começar a viver o sobrenatural. Uma palavra de Deus. Jesus disse para ele: pode vir. Então você precisa pegar a palavra que o Senhor libera sobre a sua vida e começar a viver por ela. E viver o sobrenatural por causa dessa palavra. Agora, Pedro saiu, começou a caminhar sobre as águas e realmente, a Bíblia diz no versículo 30 que ele começou a reparar no vento forte. Ele sentiu o vento forte e teve medo e começou a ir para o fundo. E lá ele clamou dizendo: Senhor, me socorre. Então, eu quero falar aqui rapidamente da tempestade. As tempestades são necessárias, como eu estava dizendo antes. Pedro, ele começou a sentir o vento forte. Quando ele viu que estava para afundar, ele clamou e pediu socorro para o Senhor. As tempestades, irmãos, elas são necessárias na nossa vida também. Precisamos ter coragem de passar por elas. Enquanto Pedro manteve o seu olhar firme em Jesus, o foco dele estava em Jesus, ele teve a experiência de viver no sobrenatural, caminhando sobre o mar. Acima das leis da natureza, acima de tudo que é real, né? Como posso dizer? Acima de tudo que é natural. Mas quando ele desviou o olhar e começou a se concentrar no vento e nas ondas, ou seja, nas circunstâncias ao redor dele, ele começou a afundar. Então, se você está no meio de uma tempestade, se você está sendo atacado por ventos contrários, as ondas estão se levantando de um lado, os ventos de outro lado, vindo na sua direção, o que você precisa fazer? Tudo o que você precisa é continuar focado em Jesus e na palavra que ele liberou sobre você, que você vai viver o sobrenatural, vai caminhar sobre as águas. Você vai vencer essa situação, porque se você desviar o foco para a circunstância, você vai começar a afundar. Só que na vida de muitas pessoas, a tempestade ela tem um papel muito importante. Quem decide viver no sobrenatural, irmãos, não pode sequer por um momento olhar para as circunstâncias, porque quem caminha no sobrenatural, sempre as circunstâncias ao seu redor serão difíceis. Mas existem tempestades que vêm nas nossas vidas para nos dar forças. Forças para quê? Às vezes, se não era uma situação difícil que aconteceu, você não tinha se movido. Às vezes, se não era aquela situação ruim que teve que acontecer na sua vida, você não tinha se posicionado. Às vezes, se não fosse essa tempestade, você não teria tido forças para tomar algumas atitudes que você tomou. Às vezes, se não fosse aquela tempestade, você teria continuado do mesmo jeito na sua zona de conforto, sem se mover para buscar mais a Deus, sem se mover para se aproximar mais de Jesus. Então, as tempestades são necessárias. Os ventos, os rios. Lembra da parábola que Jesus contou sobre a casa construída na rocha e a casa construída sobre a areia? As ondas vieram, o vento veio e deu com ímpeto contra as duas casas. E o que aconteceu? A que estava construída sobre a areia, ela ruiu. Por quê? Porque a tempestade, presta atenção nisso aqui, ó. A tempestade e os ventos, eles vêm para revelar
os fundamentos. As situações de tempestades que a gente passa na vida, as situações onde o vento contrário vem contra nós, eles vêm para revelar onde estão os nossos fundamentos, onde estão as nossas bases. E se a nossa base não estiver na rocha, isso vai ser revelado. Nós vamos entender. O apóstolo Pedro estava caminhando. Só que quando ele olhou para o vento e para a tempestade, ele viu que ele teve fé para sair do barco, mas a fé dele esmoreceu. A fé dele diminuiu no meio do caminho. Esse não é um problema. Porque quando a tempestade vier, ela vai revelar como estão os nossos fundamentos, como estão as nossas bases. Ela vai revelar aqueles que são e aqueles que não são. Mas o apóstolo Pedro, quando ele percebeu a situação que ele estava, ele clamou. E ele não clamou para os outros discípulos que estavam no barco para que eles pudessem jogar uma boia para ele ou para que eles viessem perto dele com o barco para que ele subisse de volta. Não, ele não pensou em confiar também nas suas próprias habilidades de um pescador que provavelmente sabia nadar muito bem. Ele simplesmente clamou ao Senhor por socorro. Ele vacilou, sim, a fé dele vacilou, mas ele não se esqueceu de quem estava na frente dele. Era o único que podia ajudá-lo. Então, quando a gente está falando de caminhar no sobrenatural, quando a gente está falando de caminhar no espírito, se a situação é espiritual, você precisa lutar com as armas espirituais e não com armas físicas. Quando a gente fala de viver no sobrenatural, o primeiro recurso que a gente precisa buscar é clamar a Jesus. Esse deve ser o nosso primeiro recurso. Esse deve ser a nossa primeira opção. Mas quando a gente está falando de questões no âmbito físico ou natural, nós devemos agir, devemos tomar atitudes. Então, queridos, para a gente concluir, obedecer a Deus às vezes vai nos levar a enfrentar tempestades. Porém, nessas tempestades a gente vai encontrar oportunidades de demonstrar nossa fé em Jesus e no poder de Deus. E assim como o apóstolo Pedro deu o primeiro passo dele e deu um passo para fora do barco e caminhou sobre as águas, ou seja, viveu o sobrenatural de Deus, nós também somos chamados a sair dessa zona de conforto e confiar na palavra que Deus liberou para você, na palavra que te dá destino, na palavra de Deus que te deu um propósito, mesmo quando os ventos contrários ameaçam derrubar você. Então se lembre, você não está sozinho. Mesmo que você esteja remando já há tanto tempo contra esse vento, contra essa tempestade, a Bíblia fala lá, né? Que nós lemos. Na quarta vigília, ou seja, depois de muitas horas, Jesus olhou e viu os discípulos em apuro e veio em socorro deles. Jesus está vendo a sua luta. Ele está vendo que você está remando com todas as suas forças no meio dessa tempestade. Você não pode temer. Porque quando ele aparecer, ele vai dizer para você, é hora de você começar a caminhar acima das circunstâncias. É hora de você começar a caminhar acima das tempestades. É hora de você começar a andar sobre as águas. É hora de você começar a andar sobre os problemas, sobre os medos, sobre as dúvidas e fraquezas. E quando ele te chamar, você precisa ter essa fé. Você precisa ter coragem para sair do barco, abandonar qualquer resquício de segurança, porque enquanto você tiver como se resolver, Deus não vai te possibilitar viver o sobrenatural. Mas quando você se rende, você fala, Deus, agora eu estou nas tuas mãos, não tem nada mais que eu possa fazer, a não ser confiar. Aí sim ele fala, então é hora de você sair do barco e começar a caminhar sobre as águas. Amém, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Foi uma aula misturada com pregação, onde nós falamos sobre essa passagem tremenda aqui de Jesus e o apóstolo Pedro caminhando sobre o mar, caminhando sobre as águas. Espero que isso tenha falado grandemente ao seu coração, que você possa ter entendido aquilo que o Senhor falou e absorvido esse ensino, absorvido esta palavra, que Deus possa ter desafiado você a continuar crendo, a continuar avançando
e caminhando na direção dele, tá bom? Gente, eu quero mostrar para vocês aqui, vocês que estão até o final comigo, eu liberei recentemente, né, o acesso ao curso de teologia, e eu liberei para vocês um acesso gratuito para testes, tá? Se você ficou com dificuldade, você vai fazer o seu cadastro e você vai cair aqui, ó, na área de membros da comunidade e você vai rolar para baixo aqui e você vai localizar aqui, ó, a formação em teologia. E aqui você vai ter um teste de 7 dias para assistir às aulas desse módulo de teologia, totalmente gratuito, tá bom? Por 7 dias você vai poder entrar aqui e assistir qualquer aula que você quiser, ó, tá? Vai estar tudo liberado para vocês por 7 dias. Basta apenas você fazer o cadastro. O link vai estar aí na bio, tá bom? E ao final dessa aula aqui, você pode entrar lá e fazer o seu acesso aí, tá bom? O link para você pegar esse estudo aqui vai estar no meu blog, tá bom? Eu vou deixar também o link do blog aí na descrição do vídeo para vocês. Vou mostrar aqui para você, ó. Esse é o blog, tá? Da Escola de Sabedoria. Depois você aproveita, dá uma navegada por aqui. Muitas das coisas que das aulas, das pregações, eu coloco aqui o texto escrito para vocês poderem acessar, baixar, ó, tá bom? Faz assim, eu vou corrigir, vou colocar um botão aqui para fazer o download, tá? E aí você vai baixar o PDF. Vamos fazer assim, esse combinado então. Só que amanhã, tá bom? Aí eu mando o link lá no nosso grupo do WhatsApp para você que assistiu essa aula e ficou até o final. Mas deixa eu corrigir isso aqui primeiro, senão você vai pegar o estudo com esse errinho aqui. Gente, quero agradecer. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o like aí. Não esquece de compartilhar o vídeo, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus. A gente se vê na próxima segunda em nome de Jesus. Tchau, tchau.